Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que esteja aqui nos acompanhando. André Bom Tempo neste primeiro notícias comentadas do nosso mês de março. Hoje, dia 4, perdão, hoje dia 4 de março de 2024. Estou falando aqui do dia 5 porque acho que é a ansiedade, né, pelo dia do pagamento. Mas brincadeiras à parte aí, né? Vamos com o que interessa, vamos com algumas questões para a gente abordar no Notícias Comentadas de hoje. Estejam aí sempre acompanhando o nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, porque muito do que falamos aqui também é repeteco ou análise daquilo que a gente trata ao longo das entrevistas, das reportagens, né? Diversas matérias que a gente aborda na nossa programação de modo geral. Dentre elas, evidentemente, os crimes golpistas do Bolsonaro, isso porque eu nem precisaria falar dos envolvimentos também de corrupção, que aliás fizeram com que grande parte dos seus até então apoiadores, sejam eles políticos, religiosos, empresários, entre outros segmentos, já estão aí dando uma certa debandada, dando uma certa abandonada, deixando o barco, como se dizem, e não vão aí, não estou dizendo que vão apoiar coisa melhor, mas já estão aí pelo menos demonstrando certo arrependimento, como a gente tem visto aí, e eu particularmente acompanho muito a notícia no Instagram. É óbvio que a gente pode falar da reportagem de forma mais completa nos jornais de modo geral, mas eu acho importante falar bastante daquele, vamos dizer assim, a informação fast food, né, que a gente acaba recebendo no Instagram, nas redes sociais, porque querendo ou não, é o que grande parte das pessoas, em especial a juventude hoje em dia, acaba muitas vezes acompanhando, recebendo. Isso porque eu estou falando Instagram, né, sendo que é o que ainda consegue, dentro do ponto de vista jornalístico, atrair aí os mais jovens, porque nesse mundo aí de TikTok, Kawaii e entre outros, evidentemente está cada dia mais difícil atingir essa molecada. Claro que isso é assunto para outro momento, mas acho que vale aí também uma abordagem. Mas, de qualquer forma, voltando aí à questão principal, as denúncias estão ficando cada vez mais complicadas e mais pesadas, pegando desde peixes graúdos e o cardume vai aumentando até chegarem aí naquele que, pelo que nós já supomos, né? Eu não vou falar aqui sabemos, não quero ser pretensioso, mas nós minimamente desconfiamos, estamos chegando aí no peixe-rei, né? No verdadeiro tubarão. Se o cardume aí tá grande, a gente já está chegando aí no tubarão. O tubarão já é sabido, né? Só precisa agora chegar, e claro, com as investigações, com tudo o que está sendo delatado, desvendado e verificado, comprovar aquilo que desde quando começou aí o governo Bolsonaro, nós de certa forma já sabíamos. E é por essas e outras que o mesmo procurou aí fazer a manifestação na Avenida Paulista. Não podemos fechar os olhos para isso, afinal de contas foi uma movimentação, foi uma manifestação de grande repercussão, isso é sabido e evidentemente mostra o quanto o país ainda está dividido e quanto ainda Bolsonaro consegue mobilizar a população, consegue mover multidões e o poderio que a extrema-direita ainda tem quando se fala em parar as ruas, em mobilizar, em atrair os seus
em falar uma, entre aspas, linguagem comum para que eles consigam, ou pelo menos procurem demonstrar que conseguem aquilo que eles querem ou aquilo que eles pretendem. E enquanto isso, a esquerda aí relativamente perdida. A gente vê agora, por exemplo, falando em manifestações da esquerda, haverá uma resposta nesse dia 23 de março, sendo que hoje ainda é dia 4, então daqui a 20, 19 dias teremos aí uma resposta, né, uma pretensa resposta à manifestação agora do dia 25, que teoricamente deverá conter grande parte aí da população também anti-bolsonarista para compor as ruas, né, chamada aí as ruas para fazer essa manifestação. Uma manifestação que pede a prisão de Jair Messias Bolsonaro por entender que, de certa forma, confessando ou não, ele é o mentor intelectual daquilo que se viu como um movimento golpista aí nos últimos anos, entre 2022 e 2023, em especial os atos do 8 de janeiro, e que grande parte, como já falamos outrora, agora há pouco, do Cardume, vem denunciando. Eu só acho que a questão da manifestação para o dia 23 de março, em que pese um certo respeito, talvez a gente possa dizer aí a questão da Marcha Mundial das Mulheres, ao 8 de março, né, das mulheres, ao mês das mulheres, e toda a importância, né, que essa data tem, em especial para a esquerda, no simbolismo que a luta feminista representa ou deveria representar. Porém, eu não acho que uma coisa tem que estar separada, eu não acho que uma coisa tem que estar isolada da outra, e nem vejo por que nós não poderíamos ter para agora já, nesse dia 9 de março, já uma manifestação que compusesse a questão das mulheres, a questão do 8 de março, a questão da luta feminista e também uma luta, uma manifestação aí contra o bolsonarismo, contra a extrema-direita e que pedisse a prisão, como aqui falamos, do tal mentor intelectual do golpismo no Brasil. Então, soa até estranho vendo as tantas mobilizações e manifestações diárias, eu disse diárias, na Argentina de Milei, e aqui no Brasil a esquerda sempre na retaguarda, a esquerda sempre olhando para o céu, olhando, observando as nuvens e pouca ação concreta, efetiva e uma dificuldade, muitas vezes, de fazer aquilo que, pelo menos do ponto de vista estratégico, a extrema-direita muito bem sabe fazer no que diz respeito aí à mobilização. E, infelizmente, consequentemente, a esquerda acaba perdendo o seu poder e, evidentemente, o seu diálogo e a sua penetração nas camadas mais populares. Camadas essas que sempre deveria ter feito presença desde o começo, se mantido e, evidentemente, estando até o momento. Porém, não é exatamente aquilo que a gente acaba vendo. E também falando em manifestações, tivemos aí mais uma defendendo a Palestina das atrocidades, das verdadeiras barbaridades que o Estado de Israel vem praticando, que o sionismo do Estado de Israel vem praticando. Lembrando que aqui não é uma propaganda anti-Israel, não é uma propaganda anti-Estado de Israel, é uma propaganda contra o sionismo que infelizmente virou, que infelizmente é a lei do Estado de Israel.
É claro que se a gente for levar a discussão para um debate marxista um pouco mais amplo, o Estado por si só, ele é ruim por ele significar justamente, né, por ele ser um instrumento de divisão de classes. Mas se entendermos que talvez não seja o momento ainda para essa discussão, se eu estou sendo muito apressado, né, nessa conversa, então deixemos isso um pouco de lado e falemos aí da necessidade de um Estado de Israel liderado, comandado pela população não sionista de trabalhadores e trabalhadoras israelenses e um Estado independente palestino, um Estado independente da população árabe, palestina, muçulmana daquela região e que, assim como era antes da invasão sionista, viviam em relativa paz, em relativa tranquilidade lá nos idos dos anos 40, do início do século passado, e que infelizmente mudou no pós-Segunda Guerra Mundial, com toda essa história que a gente vem acompanhando e que eu não preciso aqui ficar repetindo. E é claro, eu sei que vai vir aqueles famosos, mas o Hamas, eu quero que o Hamas se dane, já deixei isso inclusive claro numa postagem minha no Instagram, porém nada justifica, e não sou eu sozinho que estou falando isso, e não é nenhum comunista que está falando isso, a União Europeia. A União Europeia, em peso, todas as lideranças burguesas da União Europeia emitiram uma nota dizendo que não justifica a ação do Estado sionista de Israel em ter feito, entre outras barbaridades, essa mais recente que fizeram agora, de abrir fogo contra uma população desarmada, desamparada e simplesmente desesperada pela fome e pelos crimes de guerra, que infelizmente ela vem sendo vítima tanto por parte dos seus ditos líderes do Hamas, assim como dos seus inimigos do Estado sionista de Israel, que busca eliminar a minoria árabe, a minoria palestina dessa região. Vamos aguardar as muito prováveis tristes notícias deste próximo capítulo. Muito obrigado por estarem sempre acompanhando aqui o nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Sabem aí o quanto vocês são importantes na perpetuação desse canal, que já conta aí com a inscrição de mais de 8.000 pessoas no YouTube e esperamos conseguir atingir cada vez mais. Um beijo no coração de todos e tchau!